O médico Dr. Eustáquio Azevedo concedeu entrevista à nossa reportagem, falando sobre a automedicação e usos de remédios caseiros no combate à chikungunya. Vamos acompanhar. Hoje o nosso jornal está presente aqui no consultório do Dr. Eustáquio Azevedo para tocar no tema que vem envolvendo a nossa comunidade já há algum tempo. Hoje a gente quer pegar uma temática já mais avançada, a situação em que a doença já está numa fase mais crônica. Mas inicialmente a gente quer perguntar ao doutor o uso de anti-inflamatório no tratamento da doença. É correto, não é? Como se deve comportar em relação ao uso de anti-inflamatório, doutor? A chikungunya é uma doença que pode se tornar crônica. Ela tem 3 fases. A fase aguda, que dura até 2 semanas. A subaguda, entre 15 dias e 3 meses. A partir de 3 meses é a fase crônica. O que acontece, isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o Ministério da Saúde, são as secretarias de Estado de Saúde do Brasil inteiro, e são os estudos em todo o mundo. Dizem que o uso de anti-inflamatório, na primeira fase, nas primeiras 2 semanas, não é indicado. Por quê? O anti-inflamatório no início pode aliviar as dores, mas pode ter efeitos colaterais graves, como lesão renal, hemorragias, sangramentos. Principalmente pessoas idosas que já tomam outros medicamentos, que já têm outras doenças, tem que tomar muito cuidado. Repito, o uso de anti-inflamatório nos primeiros dias da chikungunya não deve ser utilizado, pois os riscos são muito grandes. Tem evidência, doutor, a utilização da castanha da Índia. Pode, não pode? Como se comportar? Castanha da Índia, o próprio produto traz no rótulo que seria anti-inflamatório. Se o produto no rótulo diz que ele é anti-inflamatório, seria contraindicado. Ah, mas eu tomei e me senti melhor. Muita gente tem dito isso. Sim, mas o risco de lesão renal, de insuficiência renal aguda e de hemorragias é muito grande. Também tem a questão da automedicação. É claro que o uso da castanha da Índia já é uma automedicação, mas tem outros anti-inflamatórios que se está tomando assim de maneira aleatória. Como comportar para ter um tratamento adequado nesse estágio, desculpe, já que a doença está crônica? Antes de chegar na fase crônica, o que se usa na fase aguda são analgésicos, gelo no local, as pessoas que têm dor, que estão com as articulações inflamadas, o gelo ajuda muito. Usar o gelo 3 a 4 vezes ajuda muito. Existem outras coisas que são importantes. Vários analgésicos. Dipirona, tem o paracetamol. Façam alerta para o cuidado com excesso de paracetamol, que pode ser letal, pode ser danoso para o fígado. Cuidado com excesso de paracetamol. Para dores mais intensas na fase aguda, até os 14 dias, existem outros medicamentos, como o tramadol e a codeína, que são prescritos por médicos. Há necessidade de retenção de receita. Doutor, já agradecendo a sua atenção conosco, eu vou questionar ao senhor, os sintomas, a pessoa faz um tratamento inicial, ela recupera, fica relativamente saudável, mas a impressão que dá, e a gente tem tido muito questionamento sobre isso, a doença volta, a pessoa volta a ter sintomas, é assim mesmo? Tem esse vai e vem mesmo? Exatamente, Helder, o grande problema da chikungunya. Chikungunya tem uma tendência muito grande a tornar-se crônica. Muitas e muitas pessoas relatam, e não é só aqui em Januária, isso é no mundo inteiro, que a doença fica vai e volta. A gente ouve todos os dias. Ontem eu estava ótimo, parecia que estava curado. Levantei hoje, tudo doendo novamente. É o famoso vai e vem da chikungunya. Passando de 2 semanas do início dos sintomas,
Se as dores persistirem, o tratamento muda. A necessidade, aí sim, de anti-inflamatórios, depois de 2 semanas. Alguns casos vão precisar de corticoide, repito, depois de 2 semanas, com acompanhamento médico. São medicamentos que podem ter efeitos colaterais, são medicamentos que têm que ser retirados gradativamente, retirados aos poucos, com acompanhamento médico. Eu tenho encaminhado os meus pacientes que estão na fase subaguda, na fase crônica, para reumatologistas. Nós temos em Januária, doutora Vitória, excelente reumatologista, temos excelentes reumatologistas em Montes Claros, que serão necessários para grande parte das pessoas que as dores persistirem. Finalizando, uma coisa muito importante no tratamento da fase aguda. Eu tenho visto muitas pessoas, principalmente idosos, completamente desidratados. É muito importante que as pessoas tomem grande quantidade de líquido, um mínimo de 2 a 3 litros de líquido por dia. Água de coco, suco, chás, soro oral, o soro de pacotinho, o famoso soro de pacotinho. O excesso de líquido é muito importante, porque chikungunya pode matar, inclusive, por desidratação. O hospital está lotado de pacientes tomando soro na veia, e são pacientes, são pessoas que, se estivesse tomando muito líquido em casa, evitaria uma série de complicações. Reafirmo, o idoso tem pouca sede, o idoso não pede água, não pede líquidos. Esse líquido tem que ser oferecido ao idoso com chikungunya, principalmente ao idoso, mas a todas as pessoas, pelo menos de 20 em 20 minutos, hidratar essas pessoas, isso vai diminuir sequelas e vai diminuir o número de óbitos. Doutor Eustáquio, a boca com gosto amargo é um sintoma dessa doença? Perfeito, Helder. A chikungunya causa um gosto metálico, um gosto amargo, um gosto ruim na boca, o que dificulta ainda mais a alimentação. Muitas pessoas falam que não conseguem tomar água porque sentem um gosto ruim. Necessidade, então, de dar mais água de coco, de dar mais suco, de fracionar esse líquido, de dar líquidos em pequenas quantidades, várias vezes ao dia. A mesma coisa a alimentação. Como o sabor dos alimentos muda, as pessoas relatam que o alimento não tem gosto de nada, é importante que seja um alimento que a pessoa goste, alimentos mais leves, mais vezes, com maior frequência. A desidratação é muito grande, a prostração que a chikungunya causa, com tonteiras, com mal-estar, também é muito grande. Se a pessoa for bem alimentada, bem hidratada nessa fase aguda, a chance de recuperação será muito maior. Só uma questão para encerrar, doutor. Quem ainda não pegou, como se proteger? Além, é claro, de combater o Aedes, né? Falou tudo. Primeira questão, combate ao vetor. Então, combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite, além de dengue e zika, transmite chikungunya. Individualmente, vestuário, roupas adequadas, mesmo com o nosso verão de Januária, que é difícil usar manga comprida, e repelentes. Existem repelentes que podem ser usados em crianças a partir de 2 meses de idade. É importante que os bebês, fica ressalva, sejam também protegidos com roupas adequadas e com repelentes. Muitos bebês estão tendo chikungunya. Nós temos visto também até recém-nascido com chikungunya. Repelente é importante que seja usado para prevenção. E a pessoa com chikungunya deve usar repelente? Deve. Porque se o mosquito pica essa pessoa com chikungunya e pica uma outra pessoa que convive com ela, vai ser feita a transmissão. Então, amigos da TV Norte que acompanham o nosso jornal, são informações importantes nos prestadas pelo doutor Eustáquio Azevedo, o qual a gente agradece. Vamos cuidar dos nossos quintais para evitar a proliferação do mosquito. Tá combinado?